E aí, pessoal? Hoje a gente vai ver como que a gente pode extrair raiz quadrada de números que não têm raiz quadrada exata. O método que a gente vai utilizar é um dos vários que existem e esse a gente chama de método das aproximações. Ele pode não ser o mais rápido, mas ele é um dos mais simples que a gente vai ter por agora. Basicamente, a gente vai tentar chutar a próxima casa decimal e procurar qual que é essa próxima casa decimal que chega mais próximo da próxima casa decimal do número que tem a raiz inexata. Aqui no canal já tem um vídeo em que eu ensino através de um stop motion como que a gente pode achar a raiz quadrada do raiz de 2. O raciocínio aqui é muito semelhante, por isso que eu vou usar outros exemplos para poder ampliar um pouco mais o repertório de vocês na resolução de problemas. Vamos lá? Para resolver a raiz quadrada de 3, a gente tem que procurar um número que vezes ele mesmo dá 3. Eu não sei que número é esse, eu poderia chutar. Poderia dizer, por exemplo, que esse número é 1, só que 1 vezes 1 não dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Eu também poderia pensar que esse número é o 2, já que 1, que deu o resultado aqui, é menor do que o 3, então a raiz de 3 deve ser maior do que o 1. Será que é o 2? Também não, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Olha, se quando eu tentei elevar 1 ao quadrado, eu consegui o 1, e quando eu tentei elevar o 2 ao quadrado, eu consegui o 4, eu passei, então o 3 está aqui no meio, né? Sendo assim, a raiz de 3 tem que estar entre 1 e 2. A gente conhece muitos números entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2, eu tenho 1,1, 1,2, eu tenho 1,005, eu tenho muitos números. Só que a gente vai primeiro organizar as primeiras casas decimais, quer dizer, eu vou procurar um número decimal só de uma casa decimal, que quando eu elevo ele ao quadrado, ele se aproxima um máximo de 3, certo? Então vamos listar quais são os números de uma casa decimal que a gente tem entre 1 e 2, certo? Então esses são todos os candidatos que a gente tem a ser uma aproximação boa de uma casa decimal da raiz de 3. A gente já viu que o 1 ele fica muito pequeno para ser raiz de 3. E que o 2,0, só 2, fica muito longe. Provavelmente, como 2 ao quadrado deu 4, ou seja, próximo de 3, a minha raiz de 3 vai estar depois do 1,5. Mas se você ainda não tem essa noção, eleve todos eles ao quadrado. Fazendo essa listinha aqui, eu vou descobrindo qual que é o quadrado de cada um desses números. Pronto, esses são os quadrados dos números. Agora eu tenho que pensar quais são os que estão mais próximos do 3. Aqui eu estou antes do 3, então aqui eu tenho 1, 1,2, ainda estou longe. Quando eu chego aqui em 2,25 eu já fico mais próximo, e aqui no 2,89 eu tenho o último número que está antes do 3, porque assim que eu chego no 3,24 eu estou depois. Isso significa que, como o 3 está aqui no meio, entre esses dois, então o raiz de 3 também tem que estar aqui no meio, entre 1,7 e 1,8. Mais do que isso, qual desses números aqui, que quando eu elevei ao quadrado, me deu um número mais próximo de 3? Veja, quando eu faço a diferença entre 3,24 e 3, a minha diferença é 0,24. Quando eu faço a diferença entre 2,89 e 3, a minha diferença é de apenas 0,11. Você descobre essa diferença fazendo 3 menos o número, ou então o número menos 3, depende se ele é maior ou se ele é menor. Mas a operação aqui é subtração. Bom, nesse caso então, a minha melhor aproximação para a raiz de 3 com uma casa decimal é 1,7. Bem, agora a gente tem a melhor representação com uma casa decimal. Então eu conheço a primeira casa decimal de raiz de 3. Só que se eu quiser mais casas decimais, qual que é o processo? A gente já viu que o raiz de 3 está entre 1 e 2. Mas a gente também acabou de ver nesse processo que a gente fez que o raiz de 3 está entre 1,7 e 1,8. Apesar dele ser a melhor aproximação 1,7, a gente consegue mais uma casa decimal que torna esse número ainda mais preciso. Para isso, agora a gente vai listar todos os números com duas casas decimais que existem entre 1,7 e 1,8. Lembrando que tanto o exercício quanto o problema pode exigir mais casas decimais para fins de um resultado mais preciso, mas não tem a quantidade de casas decimais perfeita que vai chegar no raiz de 3 corretamente, porque não tem nenhum número decimal com casas
decimais finitas, que elevado ao quadrado dá 3 certinho, mas a gente consegue se aproximar do 3 de forma indefinida, ou seja, quanto mais próximo eu quiser chegar do 3, é só eu procurar mais casas decimais que eu consigo. Bom, então já temos a primeira casa decimal de raiz de 3. Vamos listar quais são os números que estão entre 1,7 e 1,8 com duas casas decimais. Essa é a lista que eu tenho. Então agora eu vou usar a calculadora, porque essas contas começam a ficar um pouco grande. Olha só, fazendo a lista aqui, eu percebi há um tempo que eu já passei de 3. Então não tem necessidade nenhuma de eu continuar fazendo essa conta. Porque aqui eu já sei que eu tenho um número que está muito próximo de 3, menor que 3, e tem um número que está muito próximo de 3, maior do que 3. Então, necessariamente, como o meu 3 está aqui no meio, o meu raiz de 3 tem que estar aqui no meio também. Eu sei que a minha próxima busca tem que ser entre os números entre 1,73 e 1,74, que seria 1,731, 1,732 e por aí vai. Repare que quanto mais casas decimais a gente procura, maior vai ficando as contas, maiores vão ficando as multiplicações. Claramente eu estou usando uma calculadora aqui, mas na hora da sua prova pode ser que você não tenha. E isso também é bom para exercitar nosso raciocínio numérico. Então, já que você sabe fazer multiplicação, não precisa ficar fazendo a conta na mesa ou num rascunho se você tem uma calculadora à sua mão. Principalmente se essa calculadora não faz raiz, essa conta que a gente está fazendo faz todo sentido. Mas tirando essas questões técnicas de como que a gente está fazendo as multiplicações de um jeito menos cansativo, eu queria que vocês reparassem que a partir do momento que eu ultrapassei os números nos meus chutes, ou seja, assim que eu passei do 2,99 para o 3,02, ali o meu raiz de 3 já está ali no meio. Está entre 1,73 e 1,74. Então não preciso fazer a lista toda, e com o tempo a gente vai adquirindo essas noções de onde que está a minha raiz, sem ter que fazer toda a lista com 10 números. Quando eu ganho esse tempo, eu também tenho capacidade de achar aproximações com mais casas decimais, sem ter que fazer tantas multiplicações. Ou seja, vamos supor que eu só tivesse chutado esses dois números, tivesse dado essa sorte, que eu chutei o 1,73 e descobri o número que está logo abaixo. E depois eu chutei 1,74 e eu descobri o número que estava logo acima. E através desse chute que eu fiz, eu descobri que como meu 3 está entre esses dois números aqui, que são quadrados, eu descobri que meu raiz de 3 está entre esses dois outros números aqui, 1,73 e 1,74. Como o 1,73 aproximou mais, então a minha próxima casa decimal é o 3. E a melhor aproximação que eu tenho de raiz de 3 com duas casas decimais é 1,73. Aqui a gente deu a sorte, ou azar, de as duas casas decimais terem sido justamente as que estão anteriores. Que fique bem claro que para fazer a próxima busca a gente sempre tem que usar os números que estão entre a menor e a maior, senão a gente não vai achar uma aproximação boa o suficiente. Mas assim que a gente termina a nossa busca, por exemplo, pela segunda casa decimal, a gente sempre vai escolher aquele número que melhor se aproximou quando eu elevei ao quadrado, no caso do 3. O próximo exemplo que eu trouxe é de um número que é um pouco maior do que o 3, que é o 11, e aí eu quero que vocês tentem fazer aí pelo método que eu ensinei anteriormente. Se ele não ficou muito claro, agora é a chance que você tem de ver tanto o vídeo anterior quanto rever o método que eu mostrei. Porque agora eu vou mostrar um método que é um pouco mais ágil, que vai permitir que eu descubra mais casas decimais com um trabalho menor. Primeiramente, eu tenho que fazer aquele mesmo trabalho de procurar um número que está antes do 11 que seja quadrado perfeito. O número que eu estou lembrando aqui agora pode ser tanto 4 quanto 9. Agora eu tenho que procurar um número que é maior do que 11 que também seja quadrado perfeito. E agora eu consigo lembrar tanto do 16 quanto do 25. Estrategicamente, eu vou escolher os que são menores, porque olha só, como a raiz de 4 é 2, a raiz de 4 é 3, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5, se eu escolher o 4 e o 25, eu vou ter que procurar números entre 2 e 5, que é uma distância muito maior. Eu vou ter muito mais chance de errar ou de dar um chute ruim. Então eu vou escolher justamente os números que estão mais próximos do 11, porque aí eu vou ter que procurar números que estão entre 3 e 4, que é um intervalo muito menor e que eu vou ter muito menos chance de errar, certo? Então eu tenho que procurar um número entre 3 e 4 que me possibilite chegar o mais próximo possível de 11, quando eu elevo esse número ao quadrado.
Lembrando que 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. O 11 está mais próximo do 16 ou do 9? O 11 para o 9 são 2 unidades. O 11 para o 16 são 5. Então ele está muito mais próximo realmente do 9. Isso significa que o raiz de 11 também vai estar mais próximo do 3. Ou seja, eu não vou mais procurar 10 opções de números e fazer todas essas multiplicações. Eu vou procurar pelo menos os números que estão entre 3,0 e 3,5. Eu já diminui pela metade o meu trabalho. O meu chute inicial vai ser 3,1. 3,1 vezes 3,1, e aí por esse método fica bem viável você fazer a conta, eu não vou fazer para poder deixar o vídeo menor, deu 9,61. Como deu um número menor do que 11, então eu vou subir um pouco mais esse número. Só que eu ainda acho que ele ficou longe do 11. Tá no 9 ainda. Se fosse 10 alguma coisa, eu ia aumentar só uma unidade aqui nos décimos. Então eu vou aumentar 2 unidades. Eu vou tentar o próximo número agora, 3,3. Olha, já deu um número um pouco melhor. Deu 10,89. Eu suponho que se eu aumentar mais uma casa decimal aqui nos meus décimos, eu vou conseguir um número um pouco maior do que 11. Isso vai me dar a dica de que o meu raiz de 11 é um número entre 3,3 e 3,4. E eu estava certo, deu 11,54. E aí a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, qual que é a melhor aproximação para a raiz de 11 quando eu estou tratando de uma casa decimal? Vai ser 3,3, porque a distância aqui é de 11 centésimos e a distância aqui é de 54 centésimos. Então, com uma casa decimal, minha melhor aproximação é 3,3. Vamos procurar a segunda casa decimal usando esse mesmo método? Antes de eu apagar, só observa. O meu raiz de 11 está mais próximo de 3,3 ou de 3,4? Olha para o quadrado de cada um desses números. Como o 3,3 ao quadrado está mais próximo de 11 do que 3,4, então provavelmente o meu raiz de 11 está mais próximo de 3,3. Como o 3,3 ao quadrado está mais próximo de 11 do que 3,4 ao quadrado, então o raiz de 11 certamente está mais próximo de 3,3 do que de 3,4. Então eu vou chutar algo entre 3,3 e 3,35. Lembrando que aqui tem um zero, se tiver difícil de visualizar. Então, através desses chutes, eu descobri que 3,3 é uma boa aproximação. Eu vou tentar agora, por exemplo, 3,31. Porque eu acho que se eu aumentar um pouquinho mais, eu chego mais próximo do 11. Olha, quando eu aumentei 1 centésimo nesse número, eu obtive 10,96 aproximadamente. Então, para eu chegar nesse limite, mais próximo do 11, eu tenho que aumentar um pouco mais os meus centésimos. Vou aumentar só 1. Cheguei em 11,02 aproximadamente. Não vou copiar todas as casas decimais, porque senão vai ficar bem desorganizado. Então, olha só, com 2 chutes, eu descobri a segunda casa decimal da raiz de 11. Que no caso, como é mais próximo, como quem foi a que melhor se aproximou, a melhor representação vai ser 11,02. No caso, essa melhor aproximação vai ser 3,32. Por quê? Porque 10,96 difere de 11 em 4 centésimos. E esse número você consegue fazer uma subtração. E a diferença aqui vai ser de 0,2. Então, minha segunda casa decimal vai ser 2. Essa é a minha representação com 2 casas decimais da raiz de 11. Para fazer mais um passo e vocês verem o tanto que pode ser rápido esse método, então agora eu vou fazer um chute de um número entre 3,31 e 3,32, só que mais próximo de 3,32. Vamos tentar 3,318. 3,318 deu 11,009, ou seja, com 2 casas decimais eu já tenho o meu 11 bonitinho. Como eu passei, eu tenho que chutar um número um pouco menor, que foi ao quadrado. 3,317. E aqui provavelmente já vai me dar um número menor que 11. Não deu, descobri um número ainda melhor. Olha, 11,002. Então eu vou tentar o 3,316. E finalmente deu 10,996 aproximadamente.
todos esses aproximadamente. Então, o meu raiz de 11 está entre esses dois números aqui, e a melhor aproximação que eu tenho para ele é 3,17. Vou apagar o 2 aqui, porque agora a gente não está mais falando de duas casas decimais, então estamos falando de 3 casas decimais, e a segunda casa decimal é 1, e a terceira casa decimal é 7. Ou seja, a minha melhor aproximação decimal de raiz de 11 com 3 casas decimais é 3,317. Por esse método, a gente descobriu 3 casas decimais da raiz de 11, talvez gastando o mesmo tempo que a gente tinha gastado para descobrir 2 casas decimais do raiz de 3. Então a gente ganhou tempo. E outra, isso é um exercício em tanto para a gente economizar lápis, economizar tempo, mas não economizar neurônio. A gente tem que ter uma noção numérica muito boa. E se não tem, com o tempo, praticando esse exercício, a gente vai ganhando essa noção de proximidade e distância entre os números e que números estão entre quais. É um exercício muito bom. Se ficou alguma dúvida, você pode me procurar no direct aqui do Instagram, que eu vou deixar na descrição, e pode também perguntar nos comentários. Estou sempre à disposição. Até o próximo vídeo.